O documentário, para mim, tem muitas falhas. E eu só estou falando tudo isso porque talvez essa dificuldade tenha sido primordial para que essas falhas acontecessem. Olá, meus amigos! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o documentário Thriller 40, o documentário de aniversário do álbum Thriller. Muita gente me pediu para falar sobre esse documentário. Inicialmente não me sentia muita vontade, mas já que vocês querem a minha opinião, prometo que eu vou fazer o máximo para ser objetivo, direto, não dá muito spoiler, embora acredito a essa altura muita gente já tenha assistido. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Não preciso nem dizer o quanto eu amo o álbum Thriller. Para mim o álbum Thriller é o meu álbum favorito, é um álbum que eu tenho uma paixão, porque eu tinha 5 anos quando eu descobri esse álbum, e eu era uma criança, num universo de criança, e de repente eu fui apresentado para o mundo da música. E a minha primeira referência musical, a minha primeira recordação musical é esse álbum. Então eu sou apaixonado pelo álbum Thriller. O documentário Thriller 40 foi lançado no dia 2 de dezembro de 2023, finalzinho do ano passado. Aqui no Brasil, dá para assistir na plataforma Prime Video. É um documentário que já era para ter sido lançado, ele já vinha sendo preparado, aí, enfim, surgiram vários rumores do porquê do atraso, obviamente por conta da pandemia também, e obviamente, claro, como tudo que é anunciado e é adiado e é preparado, a expectativa aumenta. Eu, Rodrigo, particularmente, acho que eles perderam um time do lançamento do documentário e optaram por atrasar mais, porque, obviamente, o documentário já cola numa época muito importante para Michael Jackson, para o nome Michael Jackson. A gente está falando, né, 2024, a gente está falando do ano que marca 15 anos da partida do Michael. Era para o filme do Michael ser lançado esse ano, por conta da greve dos roteiristas, foi adiado para o ano que vem. Então, isso por si só, na minha opinião, já é uma coisa, é um fator que joga contra o documentário. Uma outra coisa que eu acho interessante se falar também é o seguinte: a gente está falando de 40 anos do álbum Thriller. O álbum Thriller é um álbum que ele é tão importante, ele é tão enigmático, ele é tão divisor de águas, que 5 anos depois do álbum Thriller ter sido lançado, já existiam documentários sobre o álbum Thriller. Então, é muito complicado você, 40 anos depois, não tendo mais o Michael aqui presente, não tendo alguns depoimentos que eu achei que eram importantes ter, refazer ou requintar um conteúdo. Esse documentário, para mim, tem uma função muito clara. A gente está falando de 40 anos depois de Thriller. São várias gerações depois do lançamento do álbum. A gente sabe que o Michael teve uma explosão recente em redes sociais, TikToks e tudo mais. Eu acho que a ideia inicial desse documentário é nitidamente apresentar o Michael para um novo público e relembrar o público antigo, o que para mim já é uma situação também muito difícil, porque se você pegar um documentário de 2000, se você pegar um documentário de 2000 e um documentário sobre o mesmo tema de hoje, você já vai ver que são documentários, a narrativa é diferente, a maneira como ele é editado, a forma como as coisas acontecem no documentário, ele é diferente. Então, você pegar um material de 40 anos atrás para apresentar para um público novo, com uma roupagem nova, já é um grande desafio. O documentário, para mim, tem muitas falhas. E eu só estou falando tudo isso porque talvez essa dificuldade tenha sido primordial para que essas falhas acontecessem. O documentário é dirigido por um cara chamado Nelson George. Tudo que ele escreve sobre música é incrível. Ele escreveu alguns livros sobre o Michael. Alguns dos melhores livros sobre o Michael foi escrito por esse cara. É um dos melhores nomes para estar presente. Mas eu confesso que uma vez que a gente já teve um documentário sobre Off the Wall e um documentário sobre Bad, dirigido por Spike Lee, e na minha opinião, o documentário de Bad é incrível, esse documentário ele precisava seguir uma outra linha, talvez editorial, por isso outro diretor, mas é inevitável que se crie comparativos. A gente tem participações incríveis, como o Anthony Martinelli, a gente tem o Steve Lukather, a gente tem várias pessoas incríveis que não se aprofundam em nada. A gente tem a participação do John Landis, que foi o diretor do clipe Thriller,
e acaba que também é uma participação meio insossa. A participação do Maxwell, da Brooke Shields, enfim, são participações que, na minha humilde opinião, não fizeram a menor diferença, não fazem a menor diferença. Acho que o álbum Thriller é tão grandioso e eram tantas vertentes para ser exploradas, que o que acontece? A impressão que eu tenho é que eles pincelaram e não aprofundaram em nada. Então, na minha opinião, faltou alguns depoimentos importantes que deixassem claro por que esse álbum é genial. Porque existe uma construção por trás dele. E essa construção por trás dele, musicalmente, obviamente orquestrada pelo Quincy Jones, ela não foi exatamente pensada para ser dessa forma. Existe um outro documentário que é infinitamente menos famoso, que é focado na experiência do Bruce Swedien. Bruce Swedien é um engenheiro de som que gravou tudo do Michael, mixou, ele é um gênio da música, infelizmente já partiu. Nesse documentário do Bruce Swedien fica muito claro as importâncias dos papéis, porque muitos críticos de internet gostam de desclassificar o Michael na qualidade de produtor ou desqualificar o Michael como a pessoa que busca a sonoridade. E nesse documentário do Bruce Swedien fica muito claro o quanto o Michael trabalhava. Ele trazia algumas demos já em qualidade quase que pronta. E aí vinha toda uma questão de construção. Obviamente que esse documentário ele é muito mais técnico, ele é muito mais focado para quem gosta desse universo. Ele não, tanto que não fez sucesso. Se você quiser buscar, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o nome do documentário. Vale muito a pena ver. Porque além de toda essa questão da construção musical, existe uma série de outras questões que o documentário, na minha opinião, não aborda e não fala e ignora. Existe uma questão mercadológica, existe uma questão de como o mercado absorvia a obra do Michael, existe inclusive uma passagem onde o álbum Thriller ele iria ser cancelado, ele não iria ser lançado. E tem toda uma questão por trás disso que fez com que todas as pessoas envolvidas trabalhassem, enfim, e dessem mais de si para que artisticamente esse álbum convencesse as pessoas envolvidas para que ele merecesse ser lançado. Além de toda essa questão, existe um impacto que eu consigo entender ali no documentário. Vocês, quando assistirem, e vocês que já assistiram, vão ver que em alguns momentos eles tentam deixar claro esse impacto do quanto o Thriller foi forte, impactou o mundo e tudo mais, mas na minha opinião, eles falham muito nesse momento, porque aquilo ali não mostra um centésimo do impacto do álbum Thriller. Primeiro porque, historicamente, é o álbum mais vendido. Segundo que, musicalmente, a gente vê ainda hoje estruturas musicais de artistas como The Weeknd, Bruno Mars, Dua Lipa, enfim, vários nomes, artistas que provavelmente a gente não conhece. Nesse exato momento pode ter um artista na Europa, um artista na África, um artista na Ásia, usando o álbum Thriller como referência. Então, artisticamente, mercadologicamente, existe uma série de funções que o álbum Thriller exerceu e que ali no documentário fica meio despercebido, fica meio jogado, sabe? Eu sou um cara, eu tinha 5 anos no Brasil, em Guarulhos, num bairro humilde, e descobri a música americana. Essa música entrou na minha cabeça de uma forma que me fez buscar aprender inglês. Então eu acho que existia uma curva cultural muito maior a ser explorada que o documentário não explora. Além disso, existe uma questão muito incrível, que o álbum Thriller, já existiam grandes ídolos antes do Michael e o álbum Thriller. Já existiam fenômenos de marketing antes do Michael e o álbum Thriller. Os próprios Jackson 5 eram isso, eles tiveram o serial, o desenho animado, já tinha uma série de programas de TV, artistas que eram populares tinham isso. Mas da forma que o Michael ganhou o mundo no álbum Thriller, não existia. Porque a gente está falando de um artista negro do início dos anos 80 que ditou não só a música, mas ele ditou o comportamento, ele ditou a moda, ele ditou a forma que as pessoas iriam dançar, a forma que as pessoas iriam se comunicar. Isso no documentário ficou mínimo, ficou pequeno. Os depoimentos não alcançam a grandiosidade de Thriller. Eu acho que faltou pesquisa, eu acho que faltou cuidado, eu acho que faltou carinho, eu acho que faltou uma série de requisitos para que essas coisas todas ganhassem o devido respeito.
Porque não é só você chegar lá e ficar repetindo, o álbum Thriller é incrível, o álbum Thriller é incrível, o álbum é maravilhoso, ele é incrível, ele é maravilhoso. Se você tem na mão mecanismos para mostrar, sabe, eles podiam chamar os engenheiros de som, eles estão aí, os músicos, boa parte ainda estão aí. Infelizmente, com isso, Jones não ia falar a respeito, ele não ia mais dar entrevista, ele não dá mais entrevista, mas existe uma série de depoimentos do Quincy que poderiam ser usados, usaram alguma coisa, usaram um pouco, mas podiam ter chamado esses caras e para falar, olha, a busca dessa sonoridade veio por conta disso. Esses caras fazem isso toda hora nas redes sociais deles. Então, eu acho que faltou esse cuidado da direção de falar, pô, esse negócio aqui é grandioso, nunca tinha sido feito isso antes. Como que esses caras chegaram nesse resultado? Porque, de novo, a forma que isso passa por lá é uma pincelada tão vagabunda que nem vale a pena. O álbum Thriller colocou o Michael num patamar que quando ele saiu com a turnê Victory, a turnê Victory foi a maior turnê já produzida até então por um artista ou grupo. O Spotify e a gravadora, muito espertos, muito inteligentes, sabiam que jogar essas imagens iria fazer com que a gente voasse tipo abelha em cima do mel, assim, que nem louco. Foi o que aconteceu, todos os fãs correram, mas assim, existia um aspecto também de artista, de performer, que o próprio Michael falou no livro dele, no Moonwalk, que poderia ter sido colocado ali no documentário também. Porque se a intenção do documentário era apresentar o Michael para uma nova geração, ou lembrar gerações anteriores o quanto genial ele era, a essência do Michael como performer, ela nasce da forma que a gente conhece hoje, muito na Victory Tour. E simplesmente as imagens da Victory estão lá jogadas, são lindas, numa qualidade que a gente nunca tinha visto, mas faltou esse cuidado de fazer de novo uma pesquisa, de buscar e de colocar por que a turnê foi construída dessa forma. Por que a turnê foi construída dessa maneira? Era uma turnê de estádios, que até então artistas desse nível não faziam. E aí, de novo, as imagens passam e como todo o restante do documentário é uma pincelada, assim, tipo, vamos falar, mas não aprofunda. Eu acho que então o documentário peca nesse quesito. Obviamente que eu estou falando isso porque eu sou um fã das antigas. Se você também é um fã das antigas, se você já viu documentários tipo The Legend Continues, se você viu qualquer bom programa documental da MTV dos anos 90, você muito provavelmente vai falar, não tem nada demais esse documentário. Mas, obviamente, tem uma galera que descobriu o Michael, a gente está falando de 15 anos que o Michael partiu. Então, a gente está falando de pessoas aí de 20 anos que o Michael, quando o Michael partiu, essa pessoa ainda não tinha noção de quem era Michael. A gente tem um público agora, nesse exato momento, pessoas de 15 anos, 16 anos, que eram bebês, pessoas de 12 que nem tinham nascido. Então, esse documentário talvez se comunique melhor para esse público. E essa estratégia de pincelar, talvez, que para mim eu vejo como uma falha, talvez seja uma estratégia justamente para essa galera nova geração, que pega muita informação e não aprofunda tanto, para que eles tenham essas informações e, de repente, busquem de alguma forma, com suas próprias pesquisas, se aprofundar, ou talvez nem interesse se aprofundar. Eu senti muita falta, se a intenção era essa, de apresentar para um novo público, eu senti muita falta de repente, tentar criar um paralelo, literalmente, tentar explicar alguma coisa atual, criando esse paralelo mesmo para mostrar, isso daqui só existe porque esse cara fez isso aqui lá atrás. Esse som que você gosta hoje só existe porque esse cara fez isso aqui lá atrás. Eu acho que essa narrativa poderia ter funcionado muito bem durante o documentário se a intenção fosse essa. Como eu não sei qual é a intenção e considero a narrativa do documentário e a edição e tudo meio confuso, não sei se seria isso. Se não for isso, então é só realmente uma falha mesmo no documentário. Isso eu estou falando muito de forma como alguém que esperava um documentário foda, sabe? Quem assistiu o documentário Bad do Spike Lee é um documentário incrível, porque divide a música e mostra como era a música no álbum, o videoclipe, como essa música foi pro palco. Algumas questões não foram aprofundadas também no documentário Bad, porque são muitas camadas para se falar e um documentário não cobre tudo. Mas uma coisa é um documentário não cobrir tudo, outra coisa é o documentário não cobrir nada. De qualquer modo,
se você gosta do Michael, se você é fã do Michael, vale assistir. Pô, Rodrigo, você falou tudo isso e ainda quer que eu vá assistir, meu irmão? Sim, galera, vale a pena assistir porque tem cenas que a gente nunca viu, cenas inéditas do Michael em estúdio, tem cenas inéditas do Michael, como eu falei, em cena na Victory Tour. Tem alguns depoimentos bem bacanas de pessoas que estavam lá no momento, que, como eu falei aqui, eu não vou ficar dando spoiler. Vale a pena assistir porque, no final das contas, a obra do Michael é tão grande, o cara era tão genial e o disco thriller é tão que você vai assistir o documentário, mesmo o documentário não sendo lá essas coisas, quando termina o documentário você fala, esse cara era incrível, esse disco é incrível. Enfim, espero ter feito um bom vídeo sobre a minha opinião. Eu não quero que vocês peguem ranço desse documentário, nem que deixem de ver esse documentário. Venham aqui nos comentários me falar se você concorda comigo. Se você não concorda também, é muito bem-vindo, diga aqui porque me dê outra visão, porque de repente talvez eu esperava muito, como eu falei, esse negócio foi sendo adiado, eu fui falando, rapaz, esse negócio vai ser incrível. Adiou mais uma vez, eu falei, nossa, vai ser incrível. Talvez isso tenha me prejudicado. Se você tem uma outra visão, escreve aqui para eu saber, vai ser muito bacana poder trocar essa ideia com vocês. E, acima de tudo, assistam de coração aberto para reforçar que o álbum Thriller é o mais incrível de todos os tempos e o Michael é o artista mais incrível de todos os tempos. Eu sou o Rodrigo Teaser, eu não sou o artista mais incrível de todos os tempos, mas eu sou muito fã dele. E esse aqui é o meu canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, comenta, curte, compartilha, assina, picha, rubrica, xeroca e autentifica. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no meu canal.